Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, e o professor Lamartine Pereira da Costa, da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e da East London University. Ambos estão acompanhando de perto os preparativos para a Copa do Mundo em 2014 e para as Olimpíadas em 2016. E esse vai ser justamente o tema da nossa conversa. Vou começar indagando ao senador Paulo Bauer. Como é que o senhor reage quando alguém critica os gastos com a Copa, alegando que faltam escolas e que a saúde do povo é deficiente? Primeiro, é preciso dizer que o futebol é a paixão nacional. Segundo, no mundo inteiro, o Brasil é conhecido muito mais pelo futebol do que por suas outras grandes qualidades, por suas grandes riquezas. Em qualquer lugar no Oriente Médio, na América do Norte, na Europa, quando a gente aparece e diz que é do Brasil, qualquer taxista, garçom, professor, médico ou cientista vai olhar para você e vai dizer terra do fulano de tal, e o fulano de tal é um jogador de futebol. Se nós temos essa condição de ser o país mais conhecido no mundo pelo futebol que vive, é óbvio que nós temos que considerar a Copa do Mundo como um grande evento que o Brasil precisava conquistar, que o Brasil conquistou e que o Brasil deve realizar de forma exemplar. Misturar isso com as outras questões, como educação, saúde e infraestrutura, que são nossas necessidades, que nós temos que resolver também, é, no meu ponto de vista, uma avaliação equivocada. Nós temos que fazer o evento da Copa do Mundo acontecer. Ele acontece num determinado momento e depois nós continuamos com as nossas questões paroquiais, vamos dizer assim, relacionadas às prioridades do país, às ações na área social, às ações na área do desenvolvimento econômico, que devem ser executadas pelos governos, o atual e os futuros. Agora, sem dúvida nenhuma, não devemos considerar que a Copa do Mundo, que os investimentos na Copa do Mundo estarão comprometendo essas outras ações. Eu considero que nós precisamos sim melhorar a gestão do governo, fazer com que o governo economize recursos em muitas outras coisas para permitir a construção e viabilizar a construção de escolas, de hospitais, de presídios e outras coisas mais. Mas nunca imaginar que o evento Copa do Mundo, o evento Olimpíadas, vá comprometer o desenvolvimento do país e a qualidade de vida para os brasileiros. E o senhor, professor, tem se deparado também com esse tipo de crítica? Essa crítica tem validade em princípio. Mas quando se observa tecnicamente, a coisa muda um pouco de figura. Por que tantos países, tantas cidades são candidatas aos mega-eventos? Copa do Mundo, de futebol, Jogos Olímpicos e até hoje campeonatos continentais e até de partes do continente, Copa de Judô em Paris. É que isso tem um retorno muito elevado. Os cálculos dos Jogos Olímpicos de Sydney mostraram que cada dólar investido naqueles Jogos Olímpicos teve um retorno de $100. Nem petróleo dá esse retorno. É muito grande. O problema, portanto, é indiscutível. Se isso traz empregos, traz riqueza para o país, tudo bem. Agora, dizer que substitui como? Não entendi. Quais as estimativas dos gastos, dos investimentos que o Brasil terá que fazer para sediar os dois eventos? Sim, aí nós estamos mudando já, porque o raciocínio original é que levaria aos retornos gastos. Certo. Então, nós precisamos ponderar essa questão de educação, saúde ou Copa de outra maneira. Quem faz isso é o governo, é o legislativo, os poderes, que é um orçamento. A prioridade é a educação, a outra prioridade é a saúde. Outros investimentos têm retorno. Se nós acharmos que tudo substitui a educação e a saúde, o problema é com os administradores. É o governo, não é a Copa.
A Copa é um investimento como outra coisa qualquer, como uma fábrica de papel no interior de Santa Catarina, uma mina de ouro no Amazonas ou o pré-sal. Não interessa, porque a parte econômica do país tem que existir. Bom, então, no Brasil, o investimento para a Copa de 23 bilhões, como circula, 23 bilhões e meio, se eu não estou enganado, não é tão grande assim. O problema, portanto, seria... O retorno é inevitável. O problema seria deixar esses recursos serem multiplicados várias vezes, causando prejuízo, aí não há retorno que possa suportar. Os Jogos Pan-Americanos constituem um exemplo muito bom disso. Só houve casos de multiplicar por 6 o orçamento original. Aí não há investimento que tenha retorno, aí o prejuízo é da sociedade, aí abarca tudo, é saúde, educação. A má administração é que devia ser discutida, e não a substituição. Isso é um enfoque falso, portanto. É falta de entender o que é gestão. Nós temos que insistir na boa gestão, e não na deturpação, que ela vem naturalmente com a má gestão. Senador Paulo Bauer, como garantir a boa gestão dessa montanha de recursos que vão ser investidos na Copa e, no segundo momento, nas Olimpíadas? Na verdade, aí nós temos uma questão que merece crítica. Quando o Brasil conquistou o direito de fazer a Copa, de fazer a Olimpíada, é evidente que deveria ter se instalado no governo uma condição de gestão de todo o projeto, de todo o trabalho, de todos os investimentos, diferente do que se fez. O governo não fez e não agiu com competência nessa questão. Tanto é que agora, neste ano, aqui no Senado, nós votamos leis para viabilizar obras sem o cumprimento de determinadas regras legais vigentes até então, dispensando certos procedimentos licitatórios, apressando determinados calendários de procedimentos para que nós possamos chegar na Copa com as obras concluídas e em condições de utilização. Nós, da oposição, fizemos severas críticas a isso. Evidente que o governo tem maioria parlamentar e conseguiu aprovar as leis que apresentou, as propostas que apresentou. E agora a gestão disso tudo está se fazendo de uma forma que, tomara Deus, não venha a suscitar dúvidas. Mas eu tenho minhas dúvidas a respeito dessa possibilidade. Porque os procedimentos são acelerados e quando se acelera no serviço público o procedimento de compra, o procedimento de execução, o procedimento de construção de obras sem o projeto adequado, sem toda a estratégia, toda a logística bem planejada, evidentemente que temos a possibilidade, eu não quero que aconteça mais, temos a possibilidade de, terminada a Copa, ainda convivermos com longas questões sendo colocadas, não só por oposição ao governo, mas pela própria sociedade, pela imprensa, pelos órgãos fiscalizadores, sobre esta ou aquela questão de utilização de recursos públicos para determinada obra. Isso sem falar na própria questão que eu considero, aí sim, é uma questão de ponto de vista pessoal, que me pareceu equivocado. Quando o Brasil conquistou a Copa, o Brasil resolveu fazer a realização da Copa em todo o território brasileiro, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. E isso, obviamente, ensejou investimentos que, no meu ponto de vista, talvez não fossem tão necessários. Poderia ter concentrado a Copa numa região que tenha muito mais relação com o esporte, com o futebol, Rio, São Paulo, Minas, eventualmente o Rio Grande do Sul, eventualmente até a capital federal, mas de repente nós estamos vendo lugares que não têm uma história muito rica em termos de prática de esporte, principalmente de futebol, receberem grandes investimentos que vão estar lá e eu não sei se depois vão ter o aproveitamento necessário.